Fala aí, pessoal, tranquilo? A gente vai iniciar agora uma aula de relatividade e a gente vai entender quais grandezas se conservam num choque de relatividade e como utilizar isso para calcular os dados da questão e o que ela pede. Então, vamos lá. A questão é o seguinte. A gente tem duas partículas relativísticas com massa de repouso m0 e uma delas está se movendo em direção à outra com alguma velocidade aí, tal que a energia total dela é 2 vezes a energia de repouso. E o que eu quero que vocês calculem é qual que é a massa de repouso depois da colisão. Lembrando que o choque é completamente inelástico, de modo que depois que acontece o choque, elas duas se unem. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é a expressão para o momento de uma partícula, certo? Com uma dada velocidade e uma dada massa. Então, o momento dessa partícula, em termos relativísticos, vai ser gama v m0. Esse gama aqui é o famoso fator de Lorentz, que é 1 sobre a raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Esse aqui é a expressão do momento de uma partícula, certo? Qual que é a expressão da energia total dela? A energia total é como se fosse a massa dela, né? Não a massa de repouso, vezes c ao quadrado. E essa massa vai ser o gama vezes a massa de repouso. Então, a energia total dela é a massa vezes c ao quadrado, que é o gama vezes a massa de repouso vezes o c ao quadrado. Então, o primeiro dado do problema, né, é isso. A gente sabe que a energia de repouso é simplesmente a massa de repouso vezes c ao quadrado. Então, isso aqui se traduz no seguinte. Se traduz que gama m0 c ao quadrado vai ter que ser igual a 2 m0 c ao quadrado. Ou seja, o gama é 2. Esse gama é antes delas se chocarem, né? Corresponde à velocidade dela antes do choque. Então, se o gama é 2, agora a gente pode calcular a velocidade utilizando essa fórmula. Então, substituindo 2 aqui, a gente pode jogar para o outro lado, de modo que 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado vai ser 1 sobre 4, porque eu levei ao quadrado aqui, né? Para tirar essa raiz. Isolando esse termo, a gente vai ter que v ao quadrado é 3 sobre 4, c ao quadrado. Logo, o nosso v é c raiz de 3 sobre 2. O que faz sentido, já que a velocidade da partícula não pode ser maior que a velocidade da luz. Com essa expressão, a gente pode agora calcular o momento inicial da partícula, né? O momento inicial dela é o quê? Gama Vm0, ou seja, 2 vezes c raiz de 3 sobre 2 vezes m0, que é simplesmente m0 c raiz de 3. E agora a gente vai usar a primeira conservação, a conservação do momento, né? Então, num choque de partículas, mesmo relativisticamente, a gente tem a conservação do momento linear. Então, o momento linear inicial é igual ao momento linear final. O momento linear inicial é isso aqui. E o momento linear final vai ser o quê? Vai ser o gama final vezes a velocidade final vezes a massa de repouso final, que é o que a gente quer calcular, esse m0 aqui. Beleza? Então, isso é igual a isso. Agora, a outra conservação que a gente vai fazer, que muitas pessoas se confundem, é a conservação da energia, que é o mesmo que conservar a massa, certo? Porque na relatividade, né, a gente tem aquela ideia de que massa é energia, então a gente pode conservar a massa. Então, a gente pode dizer o seguinte, que m0 vezes gama c ao quadrado mais m0 c ao quadrado é igual a gama final, aqui é o gama inicial, né? Vezes m0 c ao quadrado. Nota que a gente está calculando a massa relativística, não é a massa de repouso. Porque não faz sentido você só pensar sempre na conservação da massa de repouso, né? Então, essa aqui é a nossa outra equação. Então, agora a gente vai cortar aqui esse c ao quadrado. E a gente fica, então, lembrando que esse gama é do início, né? Que vale 2. Então, a gente tem que 3 m0 é igual a gama final vezes m0. Ou seja, a gente tem essa equação aqui e tem essa equação aqui, né? m0 c raiz de 3 igual a gama final v final m0. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode dividir essas duas equações, certo? A gente vai dividir, ó, porque vai cancelar 2 dos 3 termos que a gente não conhece, né? Que é o gama final, m0 e vf, e a gente vai conseguir calcular o vf.
Com o VF, a gente consegue calcular o gama F, dado por aquela fórmula, e depois a gente substitui em alguma das equações aqui. Então, dividindo as equações, a gente vai ter que o VF, ele é raiz de 3 sobre 3c, que novamente faz sentido porque é menor que 1, né? Já que você não pode ter uma velocidade maior que a velocidade da luz. Substituindo naquela expressão, a gente vai ter que o gama final é 1 sobre raiz de 1 menos 1 sobre 3, que é igual a raiz de 3 sobre raiz de 2. Agora eu posso simplesmente substituir aqui, né? Então vai ficar que m0 é 3m0 sobre gama f, ou seja, o m0 é 3m0 raiz de 2 sobre 3. Ou, melhor, é igual a m0 raiz de 6. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos lá. Valeu!